Eu já vou discordar do pós-feminista, né? Eu vou tentar provar aqui que nós não estamos na era pós-feminista. Né? Porque o pós supõe alguma coisa que já foi superada. Será que realmente nós superamos e hoje as mulheres não sentem nenhum mal-estar, estão tão felizes, estão contentes com a sua condição, que não se coloca mais uma militância em torno de algumas questões? Bom, e se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão tentar descobrir o que é feminilidade. Essa palavra não existe nem no dicionário de psicanálise, e no dicionário francês não tem, no inglês não tem, e em português diz que aquilo, como é que é? É aquilo, qualidade, caráter, modo de ser, pensar ou viver próprio da mulher. Né? Acho que aqui cada mulher é uma cabeça, né? Uma sentença. Então, isso, então assim, qual é uma ideia de alguma coisa que seja próprio da mulher? Se hoje nós questionamos o que é esse próprio da mulher, né? E achamos até graça, né? Mas parece que houve algum momento em que não havia dúvida do que era próprio da mulher. E é sobre isso exatamente que eu acho que é a nossa conversa hoje. Quer dizer, como nos últimos 50 anos, de uma forma, numa mudança, num ritmo que eu acho que poucas coisas mudaram tanto no mundo como a situação da mulher, e como é que isso tudo vai modificar outras instituições, certo? E como, a rigor, a própria ideia do que é próprio da mulher perdeu sentido. Né? É muito difícil dizer hoje o que é próprio da mulher. E a própria forma como é que a gente pensa hoje a questão, ela também já está enriquecida pela visão do feminismo, pela contestação desse próprio da mulher. Porque o que o feminismo colocou? Ele diz, olha, não dá para biologizar as diferenças. Se assim fosse, teria alguma coisa que é próprio do negro. Não é? Toda forma de sexismo, de racismo, é uma tentativa, parte de uma tentativa, de biologizar diferenças sociais atribuídas a uma questão genética. Não é? Então, a biologização das diferenças, você pode imaginar, quer dizer, os índios, os negros, as mulheres, né? Não há nada mais conservador do que esse pensamento que, não é? Quer dizer, que tem uma visão de que a genética se impõe. Então, nasceu mulher, né? Quer dizer, o sexo com os atributos anatômicos do sexo feminino, o seu destino está traçado, certo? E eu acho que nós todos aqui hoje temos um profundo alívio, não é, de ver que num país racista como os Estados Unidos, né, o bom senso prevaleceu e nós, né, a potência, o império, hoje temos, né, um imperador negro. Né? É um alívio. Nós estaremos aqui de luto. Você imaginou que seria a nossa perspectiva futura se o Obama não tivesse ganho. E sem querer fazer uma extrapolação muito forte, eu acho que a vitória do Obama tem a ver com esse 68. É claro que 68 não é um ano mágico. Né? É uma referência, é um corte, um ponto de inflexão, como os economistas falam. Bom, então, para chegar nesse 68, entender um pouco o que esse 68 vai cortar, o que ele vai modificar, vamos voltar para o passado e ficar nos anos 60. Né? Não é tão longe assim. Anos 60. Qual era a perspectiva, né, das mulheres nos anos 60? O que era o Brasil nos anos 60? Vamos também focalizar mais o Brasil e vamos pegar as cidades. Né? Bom, dos anos 60, a média a família nuclear, né, quer dizer, que era o modelo protótipo, papai, provedor, mamãe, dona de casa tempo integral e filhos. Numa média por família de 6 filhos. É evidente que com 6 filhos em casa, na média, né, é difícil que a mamãe tivesse outras atividades a não ser realmente cuidar da sua prole. Nasceu a criança, né? Menino ou menina, cor-de-rosa ou azul. Quer dizer, antes mesmo de nascer, toda a fantasia que os pais, né, projetam sobre a barriga, já fazem com que a criança já nasce, não é nem a Pierre Olagnier, uma psicanalista que tem a tese que com a primeira gota de leite vem a primeira gota de cultura.
Na verdade, antes da primeira gota de leite já está a cultura, o tempo todo, né? Aquele que o Lacan chama da instância da ordem simbólica, cultura, os costumes. A feminilidade, na verdade, aquilo que a gente chama de feminilidade, tem tudo a ver com os valores, não é? Com aquilo que se atribui à mulher. Então fica um círculo vicioso. O feminino se relaciona à mulher e a mulher se relaciona ao feminino, certo? E tudo isso relacionado a um corpo físico. Não que a gente deva negar as evidentes, né, e agradáveis diferenças anatômicas. A questão é que a vida psíquica, tá certo? Não decorre. Há uma integração, uma síntese entre psique e corpo anatômico. É essa que é, digamos, esse que é o nosso ponto de partida, certo? Bom, então, ser mulher nos anos 60 era já ter, estava lá há muitos anos, porque as gerações anteriores mais ou menos já tinha sido assim. Né? As meninas, qual eram os brinquedos das meninas? Para as meninas, boneca. Para os meninos, carrinho, brinquedo de montar. Não é? Como é que eram as escolas da classe média para cima? Não é? Quer dizer, essa juventude que depois, grande parte dela vai ser universitária. Eram escolas, a religião católica, apesar do Brasil ser uma república, não é? Era realmente os valores da Igreja Católica eram os valores dominantes. Vocês não têm ideia do que era o fundamentalismo das escolas católicas. Primeiro, havia separação, escola de homem e escola de mulher. Segundo, nas escolas de mulheres, os nossos inimigos, a gente estudava isso, Sacré-Cœur, Sion e tal, os inimigos eram os protestantes e os judeus, que tinham matado Cristo. Era impossível ter uma relação com o protestante e com o judeu. Na minha escola, Sacré-Cœur, um casal que separasse, a menina era posta para fora da escola. Porque não podia ter o contágio, né, das meninas com uma família desquitada. Gente, isso dos anos 50 até os anos 60. Né? Então, digamos, a pressão sobre as mulheres era fortíssima. Era fortíssima. Uma menina que ficava... Bom, e aí fica adolescente. E aí começam as diferenças brutais entre meninos e meninas, certo? Porque sempre é relacional. Não é só que os meninos podiam sair mais, tinham mais liberdade e tal. Aos meninos era dado, isso era um peso também aos adolescentes, né? A chave da iniciação sexual, que era feita através, normalmente, muitos pais levavam os filhos, né, para uma prostituta. Então, a nossa sociedade, e aí vocês veem como é que o imaginário depende da sociedade, do ambiente que você vive. Basta pensar o seguinte, nas sociedades tribais, que não existe prostituição, essa ideia da mulher honesta e a mulher, né, e a outra, a puta e tal, isso não faz sentido. Certo? Então, assim, o tipo de fantasmagoria, de fantasias, né, sobre a mulher, essa uma pecadora, a outra, a prostituta, é um produto nosso, da nossa sociedade ocidental, cristã, porque isso não existe nas sociedades tribais. Essa figura não existe. O que comprova, não é, que a feminilidade e o ser mulher varia muito de sociedade para sociedade. Bom, então, sobre uma adolescente pesava, primeiro, uma educação. Eu me lembro que nós tínhamos um livro de religião, que era uma matéria obrigatória, do padre Negromonte. E havia uma lição que dizia, assim, falava da santidade dos sacramentos, dizia que o casamento também era um sacramento, e que era melhor casar do que abrasar-se. E a gente perguntava, como melhor casar do que abrasar-se? A professora ficava toda... Não, porque... E a gente ficava perguntando, como abrasar-se? Faz muito calor, quer dizer, né? Então era o próprio, né, aquele compêndio que já abrasar-se, quer dizer, é melhor casar-se do que abrasar-se. Padre Negromonte, isso aí, né, tá lá, vocês encontrarão, se encontrarem ainda o dito cujo livro. Bom, além disso, isso é, além de você ter o tempo todo estar preocupada com a sua, né, quer dizer, com o seu nome, de não ser falada, nada pior do que ser chamada de galinha, né? A galinha estava perdida, não ia encontrar o marido. Tinha uma outra, entre essas coisas, acho que horríveis para a situação da mulher, que vocês não conhecem, que chamava-se chá de cadeira.
Tudo bem que o homem também podia levar uma tábua, não é? E o cara ia dançar, o Brasil não dança, mas isso era muito raro. Agora, um chá de cadeira era a coisa mais, acho assim, a coisa mais horrorosa, mais triste, né? A pessoa não podia dançar porque ninguém tirava. Então ficava lá fingindo, talvez sentadinha, quer dizer, aquela exposição, a gente tudo na cadeirinha. O que ajudou a acabar com isso, por exemplo? Então foram várias coisas nos anos 60, até a gente chegar às barricadas, né? Uma delas foi o rock and roll. O rock and roll você pode dançar sozinha, não é? Você não precisa, ao contrário, é difícil dançar com o par, não é? Então, digamos, a emergência das formas, né, de você se soltar foram muitas, quer dizer, o Elvis Presley era o nosso ídolo, né? Um homem requebrando, tocando coisa e permitindo que a gente dançasse sozinha. Depois tinha o coque, né, tudo assim, a gente punha até, como chama aquilo, bombril para depois pôr coisa em cima. Aí não, vamos usar cabelo solto, né? Então, o sapato alto com meia de nylon, que no verão matava a gente de calor, tá certo? Assim, ser mulher era um sofrimento, porque você tinha de sapato branco nas festas, o sapato era novo, aquilo inchava o pé. Um dia eu tirei o sapato do banheiro porque eu não conseguia enfiar, né? Porque aquele pé ficou inchado, não cabia. Não é? E eu tenho um pé grande, a minha mãe insistia que eu tinha um número menor do meu pé, aquilo era um sofrimento. Então, digamos, sem dizer da dificuldade que é mesmo, quer dizer, como é importante você ter você ter um tempo para se relacionar, para você descobrir a sua sexualidade, né, para as coisas rolarem legal. Isso tudo estava impedido, porque ai da moça que não casasse virgem. Bom, sem dizer que havia o risco da gravidez indesejada. Então, né, para acabar com esse martiriológico todo, não é? Uma das coisas essenciais, e é por isso que eu não olho para o passado com saudades, uma das coisas essenciais para a liberdade da mulher foi a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, a pílula. Não porque a pílula não tem problema, não tem, mas assim, a pílula foi a primeiro, né, material, você tinha na bolsa e aquilo lá você decidia. Né? Então, foi essa geração dos 60 que teve a oportunidade de realmente poder ter o mínimo de controle sobre a sua sexualidade e não ficar o tempo todo apavorada com a perspectiva, né, de engravidar. Então, assim, viva os anticoncepcionais de primeira linha. Essa que é a ideia. Hoje em dia tem uma antropóloga inglesa, a Marilyn Strathern, que é muito engraçada, e ela fala, veja só, no meu tempo, todo o nosso esforço era para ter filho, era para poder transar sem ter filho. Agora, é o contrário, as mulheres querem ter filho sem transar. Bom, então, né, quer dizer, realmente abriu o horizonte, né? Temos de tudo. Eles querem transar sem ter filhos, querem ter filhos sem transar. Acho que então, o que eu estou defendendo aqui é que, para além de todas, né, tudo tem o seu preço, né, mas é comparavelmente melhor a situação hoje do que já foi há 50 anos atrás. Né? Acho que as mulheres têm muito mais condições, com tudo que tem um peso. As mulheres carregam o fardo da libertação, carregam. Eu acho que foi desigual, porque quando a gente olha, não é, objetivamente, a gente vê que as mulheres realmente entraram no mundo masculino, mas ainda a divisão das tarefas domésticas, né, uma série de coisas não foram ainda, né, não aconteceram. Então, você tem hoje, por exemplo, que se em 1960, 90 e tantos % dos casais eram casais, né, um modelo tradicional, hoje você tem nem metade disso. Você tem hoje que 1/3 das famílias, a mulher que é a chefe de família que cuida das crianças sozinha. Então, assim, em 50 anos, a partir, eu acho que basicamente, da transformação da situação da mulher, você teve uma transformação de todas as instituições, né? Do casamento, da coisa do trabalho. Quer dizer, então, realmente, o Hobsbawm, gosto muito, a Erika Hobsbawm, um grande historiador inglês, que diz isso, que a grande revolução do século XX foi realmente, não foi nem a Revolução Russa, nem a cubana, né, foi a Revolução das Mulheres. Bom, então vamos falar um pouco agora dessa revolução. Né? Então, a gente está falando, não tão jocoso, mas isso era podia ser muito pesado, desse mal-estar feminino. Quer dizer, havia um mal-estar, né? Um sentimento de inadequação, quer dizer, havia um mal-estar.
As coisas digamos, a gente só começa a se revoltar, a gente só começa a contestar quando a gente está se sentindo bem, óbvio. Então, foram as mulheres que levantaram as bandeiras, porque as mulheres realmente estavam descontentes com a sua situação. Se não todas, muitas delas. Né? Os anos 60 digamos, vão juntar vários descontentamentos. Porque agora, se a gente pegar a nível mais amplo, pegarmos alguns países da Europa, pegarmos os Estados Unidos, havia outras questões rolando. Né? Uma dessas questões era a universidade e a escola. A universidade era o lugar da autoridade. A universidade francesa tinha virado uma coisa realmente rígida, acadêmica. Não é? Havia o sistema das cátedras, aqui no Brasil também. Até 68 nós tínhamos um sistema de cátedra. O catedrático era uma espécie, era um fóssil, quer dizer, o sujeito ganhava aquele lugar e nunca mais saía. E aí aquele sistema, né, tinha mais coisa. Tinha o problema realmente da falta de direitos civis dos Estados Unidos. Tinha uma guerra abominável, injusta, né, contra o Vietnã. Tinha gente jovem sendo chamada para morrer nessa guerra idiota, brutal. Certo? Então, haviam vários focos de descontentamento. Né? Porque são jovens que são sempre a bucha de canhão. Certo? Hoje em dia, a coisa é feita, né, jogando bomba, mas naquela altura iam contingentes de jovens, especialmente dos jovens mais irrequietos, iam ser castigados, ficar bonzinho, e iam ser mandados para o Vietnã. Então, 68 é um pouco assim, a condensação disso tudo. Né? É aquele momento, né, vai saber lá se passou algum astro, o que aconteceu, mas a verdade é que, simultaneamente, porque é uma tendência, às vezes, de querer dizer que começou na França, e aqui lá. Não é assim, não é verdade. Nenhum lugar teve a força da França. Isso não é indiscutível. Quer dizer, mais de 68 na França, não só marcou uma passeata de quase 1 milhão de estudantes na rua contra o sistema universitário, contra tudo aquilo que era autoritário, mas também greves operárias importantíssimas. Quer dizer, foi aí uma crise do sistema mesmo, né? Uma crise profunda. Nos Estados Unidos, tem a ver com a guerra do Vietnã e com a questão dos direitos. É a época dos Black Panthers, né, dos antecessores do Obama, certo? Das primeiras manifestações feministas. E em alguns países da América Latina, como no Brasil, havia ditadura. Então, até mesmo antes que a gente... É claro que ao mesmo tempo que a gente fazia, né, a militância, quer dizer, a própria militância já era uma forma de contestação dos valores, certo? Mas a questão política, a questão de derrubar a ditadura, para a gente era a questão essencial. Então, eu acho assim, tem duas vertentes muito fortes. A vertente mais política da América Latina, né, que retardou, num certo sentido, o aparecimento do feminismo, porque não havia nem condições objetivas, por assim dizer, e uma corrente mais libertária, mais ligada aos direitos civis, à coisa da libertação social, nos campi americanos, principalmente Berkeley. Né? Eu trouxe aqui depois eu cito até, eu gosto muito do Philip Roth, acho um grande escritor. E nesse livro dele, O Animal Agonizante, está passando o filme também, tem um momento em que ele fala disso, ele fala, olha, ele lembra das condições nos anos 60, então ele lembra de um grupo de jovens que tinha na universidade, que chamava as escrachadas. E ele fala assim, puxa, o que elas fizeram, né, era uma pequena vanguarda, mas o que elas fizeram pela liberdade sexual, né, foi uma coisa inacreditável, elas revolucionaram um país. E ele até brinca, e aí um pouco a provocação para jovens daqui, né, é o seguinte, ele fala, olha, hoje as minhas estudantes, não é, acredito que a sua liberdade sexual seja uma coisa que sempre foi garantida junto com a Constituição. Mal sabem elas, né, tudo que devem para esse grupo das escrachadas. Para fazer uma analogia com as escrachadas, eu penso um pouco nas frenéticas. Né? Quer dizer, eu acho assim, sei lá, acho que você tem vários tipos de feminismo, vários tipos de abordagem, mas assim, fundamental era essa questão também, acho, de um certo erotismo, de uma certa brincadeira, de uma certa alegria, né?
que as frenéticas eu acho que representavam muito bem, né? Com aquela música dela, eu sei que eu sou bonita e gostosa, eu sei que você... Né? Nas nossas festas feministas dos anos 70 e tantos, a gente bombava, como se diz, com as frenéticas, né? Que era uma forma nova também de fazer, de fazer militância. Bom, e em 68, no Brasil, né, você tem alguns acontecimentos importantes. Tem um peso estudantil muito forte, mas não é só estudantil. Em maio de 68, quando o governador, não eleito, governador colocado pela ditadura, Abreu Sodré, foi falar, tentou fazer lá uma coisa do 1º de maio, alguns mil operários e alguns estudantes juntos lá impediram-no de falar. Né? Foi o 1º maio de vermelho de 68. No Rio de Janeiro, alguns meses depois, uma repressão a uma passeata estudantil com morte e tal, levou uma reação popular da famosa passeata dos 100 mil. Se vocês verem hoje a fotografia de quem estava lá, é comovente. Estão lá Chico, está lá o Gil, está lá Caetano, está lá Norma Bengel, está lá Túlia Carreiro, está lá... Estão todos os artistas, né? Então, assim, houve um momento que, inequivocamente, a sociedade brasileira se expressou nas ruas. Certo? A resposta disso foi... Tem duas respostas. Uma, nossa, radical, dizer, bom, agora então vamos passar para o enfrentamento armado, e pagamos um preço bem triste por isso. E a outra, né, a outra resposta que foi a coisa do encolher-se. E a ditadura decretou o ato institucional número 5, que, se vocês lerem, é das maiores aberrações jurídicas que existem no mundo. Tinha o decreto secreto. O que você acha que tem um negócio com decreto secreto? O senhor está sendo preso por quê? O decreto secreto. Não, é surrealista, mas isso tinha. Quer dizer, então, eu tenho muita... Eu fico com... Dó é uma palavra esquisita, mas assim, eu lamento por essa juventude brasileira que foi jovem nos anos 70 até 80, porque pegaram um Brasil abominável. Né? Foram anos que as pessoas não podiam ter mais de 3 pessoas, foram anos do medo, da repressão, da mentira, da intolerância. Né? Foram anos muito terríveis. Eu tive foto, né? Saí do Brasil, fugi, voltei, e quando eu voltei em 75 as coisas já estavam bem mais tranquilas. E aí é engraçado. Eu saí, digamos, eu era um militante da luta armada. No meu périplo, tive um tempo na França. E na França eu entrei em contato com o feminismo. Né? Então, essa geração da luta armada, muitas das mulheres se tornaram feministas. Né? E se tornaram para valer. E quando voltaram, encontraram outros que tinham ficado no Brasil, né, que estavam atuando. E aí, em 1975, a ONU decretou o Ano Internacional da Mulher. E como a ditadura era machista e desrespeitava as mulheres, eles acharam que tinha nenhuma importância que a gente fizesse qualquer comemoração. Então, relativamente para o grau de repressão da época, nós tínhamos uma relativa liberdade de promover encontros, né? Promovemos encontro na Câmara, de falar, né? Já tinha aquela grande figura que era o cardeal Dom Paulo Arnes, né? Quando nós fomos lá mostrar as reivindicações, ele dizia, bom, e ação, minhas filhas, e essa ação, que ação vocês vão fazer? Ele era uma figura do Dom Paulo. Então, a partir de 75, né, digamos, você tem um movimento de mulheres nos centros urbanos brasileiros muito importante. Não são muitas, mas são ativas. E tem uma coisa de trabalhar em unidades, serem solidárias. Né? O que permite... É inacreditável. Se vocês pegarem a Constituição que nos regia até 1988, se vocês pensarem o que era o Brasil do Decreto 1768, se vocês lerem a Constituição de 1988, vocês vão dizer, mas não é possível. Mas não é possível, quer dizer, são 2 universos. Para quem não lembra da antiga, porque é jovem e tal, alguns detalhes. Primeiro, quando você se casava, você era obrigada a ter o nome do seu marido.
Né? Então você virava senhora fulano de tal. Quem definia o local de habitação era o marido. A definição legal de família dizia assim: a família, que é a base da sociedade, onde, a mulher é uma sociedade, onde o homem é o chefe e a mulher sua principal auxiliar. Era esse que era o conceito. Havia uma pequena possibilidade de você anular um casamento que dizia respeito ao engano essencial de pessoa. Em bom português, se a moça não fosse virgem, o rapaz podia devolvê-la, por isso era o engano essencial de pessoa. E essa que é uma das manifestações da dupla moral sexual. Havia uma moral sexual para as mulheres, honestas, evidentemente, né? Depois tinha as outras e os homens, né? Então, como não se sentir incomodada, né? Aliás, essa palavra incômodo também era como se chamava menstruação. Ninguém podia falar de menstruação. Na minha escola de mulheres, um dia que uma freira reuniu só os mais velhos, né? Vermelha, roxa, para dizer que não era para ficar jogando né, absorvente na privada que entubia, mas ele ficava roxa para dizer a palavra, ela não disse a palavra. Né? O Enfio, que a figura era um cartunista irônico e tal, o Enfio criou vários personagens, tinha uma personagem feminina e tal, né, em que ele justamente mexia com todos esses tabus, e um deles era a questão da menstruação, que era a palavra incômodo. Segredo, cheio de preconceitos, de você não pode fazer isso, de interditos, né? Tudo isso parece, não é, história de carochinha, mas foi ontem. Até 1988, certo? Os direitos da mulher ainda eram bem desiguais na família e no casamento. Hoje, a nossa Constituição faz que a família, não é? A nossa família seja das mais modernas. É impressionante como houve um avanço nesse ponto de vista. Tudo bem que a gente sempre sabe que entre aquilo que diz a lei e a realidade sempre vai uma grande divergência, né? Se assim não fosse o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, as crianças do Brasil seriam as mais felizes do mundo. Mas isso não é verdade. Porque tem uma realidade social terrível, e contra essa realidade social, o ECA parece que é incompetente. Mas, de qualquer maneira, né, uma outra, eu acho que um outro detalhe importante, nesse sentido de como a técnica, né, nos deu poder, é a questão do DNA. Hoje, né, a moça fica grávida, ela vai e registra o seu filho no seu nome e do pretenso marido. Se o marido achar que ele não é, ele que tem de provar que não é. Antigamente, como é que era? O rapaz, a moça ficava grávida, isso era muito comum, a coisa mais comum era a desigualdade social, o rapaz riquinho, na fazenda, né, a filha de não sei quem, ou então a empregadinha e tal, ficava grávida, ele chamava 5 amigos, e os amigos publicamente diziam, nós todos transamos com ela. Pronto. A moça fica. Tá? Aí o pai mandava a moça para o prostíbulo. Então era essa a justiça social, né, que se fazia com a moça enganada, né, pelo patrãozinho. Hoje acabou. É claro que você pode ter casos, né, como o Pelé, que contra o DNA e tudo, se recusou até o fim a reconhecer, a sequer conhecer a filha. Mas não importa, juridicamente ou menos, ele foi obrigado, né, a dar um nome. Então não tem como hoje negar a paternidade. Por isso que eu digo assim, se a gente pensar quais, né, alguns elementos fundamentais, o que seria uma espécie de base material para que as mulheres pudessem realmente sair da minoridade jurídica, da minoridade econômica, né, não estar sempre presa à coisa da família, foi o trabalho, né? Isso é, o casamento deixou de ser, para a maior parte das mulheres, uma profissão. Né? Eu não estou falando isso com tom de crítica, certo? Eu estou constatando, quer dizer, na verdade, tinha de ser. O marido tinha de ser provedor. Pegava mal para um cara de classe média que a mulher trabalhasse. E quando a mulher trabalhava, como é que se dizia? É para os alfinetes. E sempre que as mulheres trabalhavam, eram naquelas tarefas do cuidar. Né? Professora, enfermeira, um pouco isso ainda continua. Então, assim,
acho que assim, esse primeiro momento, por que eu digo que não é, né, que nós não estamos na pós-feminista? Primeiro, porque se você olhar, né, um pouco mais longe no mundo, você vai ver, não está nem no mundo, no Brasil, você vai ver o nível ainda de desigualdade da mulher, estou falando jurídica, né, de coisas que acontecem, ainda há muita, não existe mais aquele negócio do crime de honra, mas ainda a impunidade com respeito ao assassinato de mulheres, basta ver isso, o jornalista Pimenta, né? Que está aí andando, matou covardemente. Está aí, juridicamente, né? Essa nossa, a outra aberração jurídica, essa possibilidade, né? De nunca nada se decide, o cara sempre tem um jeitinho, tendo um bom advogado não é condenado, certo? Tenta no norte do país dizer que o pai é esse, o tabelião não põe. Não coloca. Mas não jeito nenhum que vai colocar o nome do pai se o pai não deixar. Então, assim, vai precisar de muita coisa, mas digamos, a estrutura jurídica, ela, digamos, de igual forma, dá suporte para um sistema de igualdade. Bom, com relação a outros países, então, né, quer dizer assim, nossa, o mundo precisa de mais feminismo. Evidente que precisa de mais feminismo. Quando você pega... Eu tenho um pouco de aflição de ficar falando do fundamentalismo islâmico, porque a gente sofreu aqui foi o fundamentalismo católico, né? O islâmico a gente não conhece. Mas, de qualquer maneira, a situação das mulheres nos países da Ásia é muito desigual, evidente que é. Né? É atrasado. Né? Então, há muito ainda que ser feito. Com respeito um pouco, então, assim, digamos, bom, eu dei assim um pouco aquele quadro otimista, né, das coisas que foram importantes, das coisas e das conquistas obtidas. Há problemas, é claro que há, né? Eu acho que não. E um deles é, talvez hoje o mal-estar da mulher se desloque para outras questões, certo? Eu acho que um dos mal-estares, eu brinco muito com as minhas netas. Porque eu digo assim, bom, quando eu comecei a usar, a minha geração começou a usar cabelo solto, era justamente para não ter trabalho. E hoje o diabo daquela, como chama aquilo? Elas ficam horas fazendo aquela escova, né? Escova. Falei assim, veja, no meu tempo dizia assim, gordura é formosura. Quer dizer, enquanto o mundo teve muita fome, a gordura era um atributo. Agora a anorexia que é a moda, né? Quer dizer, é terrível que hoje você pegar por onde incide a questão, por exemplo, da morte dos jovens, os rapazes morrem mais violentamente que as mulheres por luta, por brigas e por desastre automóvel. E a quantidade de meninas, né, que com graves problemas por anorexia indica, então, que tem um mal-estar. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, digamos, estamos muito longe de uma situação de uma sociedade de bem-estar para homens e mulheres. Né? Mesmo porque o programa é esse, é o bem-estar para ambos os sexos, não é? A ideia de exclusão, acho que talvez tivesse lá um feminismo radical, sempre tem, né? Mas não uma questão de bom senso, né? Quem é pela tolerância. Então, assim, tem muito ainda a ser conquistado. Desse ponto de vista, qual que é o maior entrave, né? Eu me pergunto, e eu não sei quem de vocês aqui conhece um filósofo chamado Zizek. Eu sou fã de carteirinha do Zizek. E o Zizek soltou recentemente um livro chamado Violência. E ele fala das várias formas de violência, da violência racista, da violência isso, da tal. Mas ele fala o seguinte, o mais terrível é que a gente vive hoje, né, vive uma situação em que a violência mais profunda, que ele chama de violência sistêmica, nos passa desapercebido. E qual seria essa violência sistêmica? Né? Nós vivemos num sistema econômico que, pela sua própria lógica, independente das pessoas serem boas, serem más, a lógica do sistema é de exclusão. Quer dizer, esse sistema está criando permanentemente gente que está desempregada, fumbecada. Né? Então, assim, como é que você vai acabar com a prostituição? Você pode... digamos assim, deixar de estigmatizar as prostitutas, persegui-las, pode dar melhor condição até. Mas como é que você vai acabar com uma série de comércios do corpo, né? de situações, se você, né, não consegue resolver essa questão
do mínimo, que é o emprego, a garantia de emprego para as pessoas, a garantia de um trabalho com mínimo de dignidade. Né? Então, assim, seria, com tudo que eu continuo sendo contra as desigualdades, acho importante avançar na questão das mulheres, né? O que eu sou mesmo, eu vou terminar com isso, o que eu sou mesmo é anticapitalista. Né? Quer dizer, eu acho que o sistema como está, por mais que a gente avance por um lado, vão ter as reapropriações. Né? Nunca dá para ter aquele mínimo em que todo mundo possa dizer, estamos numa sociedade de bem-estar. Né? Por outro lado, eu sou otimista, então também não vou acabar dizendo, né, que estamos aqui o sistema, né, que estamos aqui, somos um sistema pesado que não. E acho que a gente foi capaz de avançar tanto, né? Se a humanidade já foi capaz de fazer tantas conquistas, né? Não dá para imaginar que a gente não possa construir um mundo, né? Quer dizer, desde agora que a gente já, né, talvez teve todo o terror que aconteceu com os Estados Unidos, mas de repente a crise econômica teve um lado bom, que, né, os americanos pelo menos doeu no bolso, aí votaram no Obama, e talvez o Obama tenha uma visão, né? Então também não dá para, quem sabe, 2008 também marque, né? Daqui a 40 anos, alguém esteja aqui dizendo, olha, né, 2008 também foi um ano de crises, de perturbações, tal, mas alguma coisa muito boa aconteceu também, a partir daí outras coisas legais aconteceram. Eu sou otimista. Acho que eu terminei. Bom, agora eu vou te chamar de Ia, que é o nome que eu te conheci logo que você chegou no Brasil, 75 para diante. E gostei do modo como você terminou, se declarando anticapitalista. E aí isso me remete a várias questões, na medida em que você ia falando das conquistas pós-68, eu ia me lembrando de quantas delas, hoje, não se perderam completamente, porque, enfim, essa situação, quase que ser mulher como ser uma situação constrangedora, você vai descrevendo, né? As meias, o sapato apertado, a cinta liga para não aparecer, as formas, enfim, o medo de ser considerada galinha ou de ficar no chá de cadeira, todo esse constrangimento realmente terminou para nós. Mas eu fiquei pensando, e gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, no modo como justamente o capitalismo, quando você falou das meninas fazendo as escovas intermináveis nos cabelos, nas academias, etc., como essas mesmas conquistas se transformam ou são devolvidas, não só para as mulheres, para a sociedade, na forma de mercadoria. Então, as nossas expressões de liberdade se tornam como que segmentos de mercado. E para cada um, uma mercadoria corresponde. Né? De modo que, em parte, o que é conquistado nos é novamente alienado dessa forma. Né? Talvez isso explique um pouco, isso tudo me veio quando você fez a sua frase final, porque até aí eu estava te acompanhando. Talvez isso explique um pouco por que as moças de hoje, embora tenham muito mais liberdade sexual, muito mais liberdade no modo de se vestir, etc., no caso sexual não, mas no caso da composição de um estilo de vida, de um estilo de corpo, etc., voltam para os padrões que são impostos pelo mercado, de certa maneira. Silicone nos peitos, cabelo de certa maneira, se não for assim se sente mal, a autoestima toda baseada em ter ou não ter tais medidas. Quer dizer, isso me deixa um pouco decepcionada com a 40 anos depois, o que acontece Maria Rita, com as mulheres. Mas mercado, quem é o mercado? Quando você fala assim, o mercado, fica uma entidade abstrata. Quem é o mercado? Porque você sabe que tem uma... Não é? Assim, o mercado também somos nós que definimos o mercado. É que nem a história da novela, é que nem a novela da Globo. O capitalismo nos lê. Eu, digamos assim, no meu... Respondo mais questões, para não ficar ping-pong, eu não respondo. Olha, eu não sei, eu deslocaria um pouco a questão, certo? O que eu acho é o seguinte, que talvez o que mais me preocupe é a falta de projeto. Eu acho assim, sempre quando você tiver, não é, você tenha, como acho que foi a grande felicidade da minha geração, nós tínhamos projetos, nós tínhamos uma coisa política muito forte. Né? Então, assim, no momento que as pessoas acham que o que está aí também naturaliza o sistema social. Assim como muitos biologizavam as diferenças, né,
sexuais, dizendo ser mulher, quem nasce geneticamente mulher logo vai ser isso e aquilo, eu acho que hoje tem uma tendência a naturalizar o sistema social. Uma ideia assim, o capitalismo é isso mesmo, não adianta, esquecer enfim, que no fundo, aquela história assim, o capitalismo está aí porque nós continuamos pagando, fazendo e tal, porque a hora que a gente puser isso em questão, certo, né? Um movimento muito vigoroso, alguma coisa acontece. A rebelião civil tem formas de você enfrentar. Então eu acho assim, não sei como fazer isso, estou constatando. Então o que acontece? O que vai é que cada um pensa o quê? Talvez até os pais sejam responsáveis, tal, né? Quer dizer, procure sua felicidade, né? Você tem que ser legal. Então, tem um culto da individualidade, do aperfeiçoamento, leia isso, faça aquilo, emagreça assim, faça aquilo, que o mercado se apropria. Mas, para não ficar essa coisa, né, metafísica do mercado e tal, quer dizer assim, claro, o capitalismo tem uma capacidade muito grande de incorporar. Mas será que a gente também não tem, da onde resistir? O que mais talvez me incomode é a questão dessa pouca resistência. Né? Digamos, quer dizer, o que está acontecendo que haja tão pouca resistência, essas pessoas não estão felizes. Certo? Não estão, quer dizer, porque é o que você está falando, tem uma série de sintomas, né? Quer dizer, essa fantasia de que pôr no 5 milímetros de peito, vou ser mais feliz, vou conquistar, deixar de conquistar e tal, né? Isso é um deslocamento da questão. Não vai fazer zorra nenhuma. Então, assim, eu estou de acordo com você nessa capacidade do capitalismo, do mercado, mas eu acho que a questão não é só o mercado, a questão é dessa relativa apatia, não é, em que nós estamos. Você veja que nos Estados Unidos, né, precisou a crise, os caras se mexeram. Eu não tenho nenhuma dúvida que se os caras fossem de novo fraudar as eleições, que o país ia se levantar. Não tem nenhuma dúvida. Você tem dúvida? Eu falei, eles não vão roubar dessa vez. Eles vão ter de entregar o poder para o Obama. Porque os americanos, dessa vez, bom, é o povo mais armado do mundo, vai ser uma insurreição. Aí sim, teremos 2008 a insurreição nas ruas, né? Bom. Boa noite. É quase que um complemento desse comentário, o que eu tenho a dizer. Eu me lembro, eu vivi nessa época da transformação. E aquilo que vinha acontecendo nos grandes centros, na Europa, chegava até a minha cidade, uma cidade pequena, né, onde a gente assistia tudo, através da televisão, através da mídia. E a mídia provocava nas pessoas aquela vontade de experimentar o novo. E havia debates, eu presenciava entre minhas tias, minhas primas, as estudantes, amigas nossas, aquele debate, nós vamos usar essa roupa, nós vamos fazer aquilo. Ou seja, ficou clara na sua exposição a questão política. Foi uma luta política muito forte. E essa luta política, o poder político se conquista quando há o lado ideológico favorável, quando se constrói esse lado ideológico favorável. E justamente pelo que ela falou, nós estamos vendo que o capitalismo cooptou todas essas conquistas e acabou levando a mulher a se ver um pouco vítima de tudo isso também, sem perceber. Quer dizer, hoje eu vou ter, antigamente eu lutava para ter a mini saia, hoje eu vou ter a saia daquele ano, do jeito que está na moda, do jeito que tem que usar. Eu tinha o direito de ter o corpo que eu quisesse, hoje eu vou ter que ter aquele corpo. Quer dizer, na verdade, a mídia que naquela época provocou o debate e a libertação, ou a luta política, hoje está jogando justamente favorável a essa não ampliação da dignidade que a mulher começou a conquistar. Então eu queria ouvir sua opinião. Hoje, já que essa grande mídia, já que essa grande imprensa está jogando do lado desse consumo desenfreado e está cooptando mulheres e homens, quais são as alternativas para essa sacada ideológica que vai conquistar esse mais poder, esse maior poder, para que a gente consiga, não só mulheres, mas homens também, nos vermos livres de tanto controle, como havia no passado, de uma outra forma?
quiserem eu poder responder. Não, uma discussão. Não, mas algumas coisas, olha. Bom, já que falamos, né, anticapitalismo, por que não falar do velho Marx? Até hoje, para qualquer economista que se preze, né, a obra do Marx, o Capital, é impecável. Não há nada que ele pôs lá que não aconteça. E uma das coisas que ele dizia, e que todo mundo, na época, ele dizia o seguinte, olha, a tendência do capital é cada vez mais aumentar de volume e concentrar. Né? A ponto tal que vai chegar que as riquezas todas vão estar na mão de uns poucos. E aí, a contestação disso vai ser política, porque, né, só pode ser política, porque o poder econômico vai estar... Né? Se vocês pegarem hoje, ontem, a fusão do Unibanco com o Itaú, isso era impensável. Isso era impensável uns anos atrás. Olha, antes da ditadura, não tinha juros no Brasil. Não havia um sistema financeiro. Quem instaurou o sistema financeiro foi a ditadura militar. Agora nós temos uma economia totalmente dependente da forma mais imoral de capital, que é o capital financeiro. Que é imoral. Capital financeiro é imoral. Desse ponto eu estou de acordo com a Igreja Católica, que os juros era pecado. Isso lá eles tinham razão, tá certo? Né? Quer dizer, isso é uma vergonha. Então, a mesma coisa com a mídia. Na época da ditadura, a gente ainda tinha a empresa alternativa, quer dizer, que formava uma coisa de opinião. Hoje você tem, né, você não filtra a notícia. A forma com que eles estão tratando, por exemplo, essa questão da anistia, né? A forma, por exemplo, quer dizer, nos editoriais do Estado de São Paulo, da Folha, fica claro que eles querem que esquece o passado, o torturador fica anistiado, entendeu? Não querem nem abrir mais a discussão, né? Então, assim, sempre tem que ter aqueles que se contrapõem. Nós temos figuras hoje firmes, até no governo, né? Que não, vão teimar até o fim. E vão deixar o governo se isso não for aceito. Então é o seguinte, a mídia é o poder econômico. O Estado de São Paulo não é mais do Mesquita, o outro não é mais do... Nós todos sabemos que são os bancos que compram, são os grandes grupos, né? Então é o seguinte, hoje temos ainda a coisa da internet, dos blogs e tal. Mas você tem pouca, o que eu acho assim, o que nós temos pouca, a coisa que nós estamos fazendo aqui. Do encontro de pessoas, do contato de pessoas. Essa coisa do virtual, visivelmente, não tem a mesma energia do encontro. Então, eu também acho que é uma questão. Acho que estou por tudo que você falou, a gente tem mais de se preocupar. Agora, não tem nenhuma esperança com a grande empresa. E mais, se você pensa, por exemplo, na época do feminismo, que eles fizeram o programa Malu Mulher. Malu Mulher era um programa de vanguarda. Né? Programa de vanguarda. Quer dizer, aquele judô, aquele foi passado no mundo inteiro, porque através daquele programa você podia discutir a questão do aborto, da homossexualidade. Era um programa de vanguarda. Gente, o que tem de programa de vanguarda hoje? O que você diz? Olha, aquele programa, aquela novela aponta tais coisas. Nada, não tem nada. Não tem nada que dizer, aquilo lá realmente aponta uma questão importante. Não tem. Né? Então houve um empobrecimento muito grande. Né? Isso é lamentável, é assustador. Tudo. Revista, por exemplo. A Marie Claire, na França, por exemplo, ela começou com uma coisa de feminismo. Aqui no Brasil tinha, né, que a mulher era inteligente e tal. Eu acompanho, porque uma das coisas que eu faço também é uma pesquisa com a revista de mulher. É impressionante o grau de imbecilização, ficou tudo idêntico. É o modelo americano. É aquela coisa assim. E um grau também que me assusta, assim, as pessoas, a exposição humana. Esses casais, quer dizer, cada um vai lá contar todas. Aquele negócio, 1 minuto de sucesso, né? Expor a casa, o traseiro, não sei o quê, entendeu? É um grau de... A falsa, é essa que você inventa a verdadeira intimidade entre as pessoas, que você tem uma exposição quase até que pornográfica, obscena, como diria o Zizek, né? Uma coisa obscena que você fica até, mas o que é isso? O que é essa necessidade de, né? Esse exibicionismo que tem, né? Péssimo. Mais questões? As mulheres? Não, desculpa. Os homens? Não, é mulher ainda. Obrigado, isso. Oi, Maria Lígia. É sempre inspirador ouvir você falar, né?
E eu tenho duas perguntas bem rápidas, né? Uma se refere bem a como você terminou a sua fala, e se é possível dizer ainda que o feminismo é uma potente estratégia anticapitalista, como e por quê? Ainda mais que a gente tem um público aqui que tem bastante diversificado, do ponto de vista geracional e tudo mais, então acho que é uma contribuição importante apontar nessa direção. E a outra coisa é com relação à diversidade sexual, que hoje é um tema, quase que um slogan, tanto na universidade quanto fora dela. E aí, bom, na universidade cai até em desuso John Scott, gênero, e aí Judith Butler, e os limites do construcionismo, tudo é tudo, nada é nada, todo mundo pode ser homem, todo mundo pode ser mulher, o bisturi e o pente com o qual a gente penteia o cabelo são iguais, né? São duas maneiras de pentear o cabelo ou usar o bisturi, são maneiras diferentes, que pode ser chamado de a natureza. Enfim, todo esse olhar que a Judith Butler e o Le Breton trazem, como é que o feminismo, os estudos de gênero podem se apropriar dele ou não, na medida em que esse olhar pode ou não potencializar a ideia da igualdade como uma categoria, um conceito útil para nós, ou a igualdade como algo que foi de uma tal maneira modificada que ela se tornou irrelevante. A gente tem uma velha discordância a esse respeito. Exato. Exatamente. Daniela, então, vamos voltar a essa questão. Eu diria o seguinte, primeiro que há N tipos de feminismo, né? Quer dizer, uma das características do feminismo brasileiro, muito inspirado no feminismo francês e no feminismo italiano, é a sua dimensão política. Quer dizer, o feminismo no Brasil, enquanto durou, né, a Mussolini Fala, tal, porque tem o feminismo hoje, né? Vou falar dele também, mas digamos, esse feminismo mais teorizante, né, mais que transformou-se em acadêmico mesmo, certo? Esse sempre foi de esquerda. Porque as lutas na França e na Itália, né, que as feministas levaram, na França pelo direito ao aborto e na Itália pelo divórcio e pelo aborto, foram lutas que dividiram a sociedade. Foi feito um plebiscito em ambos os países, tá certo? O país se dividiu e o pessoal ganhou no voto. Né? Então estava quem? Estava a esquerda. Naquela época o Partido Comunista era fortíssimo, os dois países comunistas da Itália e da França, estavam os socialistas e estavam os feministas. Fizeram uma frente. Né? Eu acho que é incrível. Aqui no Brasil a gente continuou com o problema do divórcio. Na terra do Papa, elas conseguiram já há bastante tempo. Né? Você vê que em terra de coisa, terra de cego. Bom, então é o seguinte, primeiro essa questão dos dados feminismos. Né? O nosso feminismo foi um feminismo basicamente de esquerda. Hoje tem o feminismo novo, das Riot Girls, um feminismo que acha chato essa coisa de discussão, de tal, mas muito ativo, os meninos super gente, né? Muito legal, mas que assim, mais de underground, que a gente não conhece. Quando você fala feminismo e você fala do gênero, você está falando da academia. Né? Quer dizer, hoje a produção teórica, menos sobre a questão da mulher, que essa ficou no descaso, mas sobre a questão de gênero, que a rigor refere-se a homem e a mulher, é uma discussão acadêmica. Quantas pessoas aqui já leram a Judith Butler? É uma tarefa praticamente da ordem do impossível. Né? A Butler realmente não é legível. Quer dizer, aquilo. Mas digamos assim, para transformar um pouco de legível o que a Butler diz, né? O que a Butler diz basicamente? Ela fala, olha, do ponto de vista dela, quer dizer, a gente não existe nenhuma base, a não ser uma questão cultural, nenhuma base, nada que diga que os sexos são dois. É isso, fundamentalmente. Né? Ela põe em questão a importância dessa divisão. O Zizek, quem ela adora, com quem ela sempre discute, com aquele jeito, diz assim, isso é uma bobagem, Judith, né? A base de toda diferenciação é a diferenciação sexual, certo? Né? Então é o seguinte, uma coisa é você ser homossexual à vontade, mas negar, claro que não precisa fazer que nem o Papa que excomungou a Butler, mas negar as diferenças, excomungou, negar as diferenças, né?
A que leva? Não é? Por que fica tão incomodada com essas diferenças, tá certo? O que a perturba tanto? Não é? Quer dizer, o que traz? Quer dizer, essa é uma proposição totalmente, ela quer ser lacaniana. Essa, do ponto de vista da psicanálise, é um delírio essa colocação. Estou certa, Maria Rita? Né? É isso. Então, assim, eu acho a Butler inteligente, estimulante, certo? Agora, tem dois problemas com relação à Butler. Ela faz muito sucesso num certo tipo de público, não é? Certo? A gente conhece qual é o tipo de público. Esse público gostaria mesmo que, não é que vale tudo, só não pode homem com homem, mulher com mulher, mas na verdade vale tudo, né? Então, assim, que não leram a Butler, porque a Butler é ilegível, né? É difícil de ler a Butler. Mas eles gostam da ideia do que a Butler fala. A minha questão com a Butler é o seguinte: a Butler é radicalíssima. Ela tem a ideia, uma coisa interessante do corpo obsceno, ela faz toda uma crítica, ela é corajosa, porque ela é judia e ela faz uma crítica à forma como que a imprensa americana noticiava as mortes de israelitas e palestinos, mostrando, né? Quando morria palestino, teria uma importância, mas um corpo, então que ela chama de corpo obsceno, que menos interessa e tal. Mas a Butler se recusa terminantemente a colocar em questão isso que o Zizek chama da grande violência sistêmica, né? Então, eu acho assim, que digamos, o poder dela, até a certa audiência que ela tem a ver com essa relativa despolitização da Butler. Eu acho assim, se você espremer, você vai tirar lá uma coisa que é ficar em cima do muro, em bom português, né? Porque se ela for falar mal do capitalismo, ela perde um público dela. A questão dela é que ela está dizendo que não tem dois sexos. Certo? Bom, com relação à igualdade e não igualdade, eu sempre digo, o contrário da igualdade não é a diferença, é a desigualdade. Tá certo? É isso, o contrário não é a diferença. Você não deve opor, você entende? Eu acho que essa é uma falsa discussão também, eu vivo dizendo isso. Né? Então, a nossa questão é da desigualdade. O que nós não queremos é a desigualdade social, a desigualdade política e tal, e não negar as diferenças. Né? E também, aí é o meu ponto de vista, eu teria, quer dizer, no que eu tenho pavor do chamado, eu não consegui falar, né, dos movimentos identitários. Justamente eu fui feminista porque eu não gostava da ideia de uma identidade feminina. Agora vem dizer que o movimento feminista identitário, você entende? Eu sou contra, eu acho essa coisa de gueto, de querer, não é, identidade disso, identidade daquilo, eu acho isso um perigo. Eu acho que é um racismo ao revés, acho que é um erro fundamental. Eu acho que é um erro. Tanto é, eu posso desagradar muita gente, provavelmente vou quando eu vou dizer o que eu vou dizer, mas eu sou contra as cotas. Eu sou a favorável como fazemos no Unicamp. Na cota, digamos, você favorece alunos que vêm da rede pública. Certo? Você tem formas diferenciadas de acolher. Mesmo porque o vestibular é uma imoralidade, é obsceno. Então, eu sou contra esse vestibular obsceno. Né? É obsceno esse vestibular, é uma vergonha, não são os melhores alunos e tal, e mais. Tanto ser provado que os nossos alunos que entram pelo sistema de acolhimento da escola pública são excelentes alunos. Né? O que prova realmente que o vestibular é obsceno. Né? Mas o sistema de guetização e tal, eu pessoalmente não curto. E mais, se você pensar a questão das cotas para as mulheres, foi um fiasco. Só a esquerda. Aonde as mulheres já atuavam, PT e tal, continua atuando. Aonde não atuava, sumiu. Quer dizer, é ridículo, é forçoso. Então traz lá a mãe de não sei quem para fazer a cota, a avó do outro, né? Tudo uma laranja, vira uma série de laranjas para justificar as cotas. Né? Não tem eficácia. Né? Não tem eficácia. Certo? Não sei, a gente, não é? Quer dizer, eu acho assim, tem uma coisa da gente lutar pelos troços, classificar eu não gosto dessa ideia das cotas, eu acho que foi um fiasco. Cota política, eu acho que foi um fiasco. E, aliás, queria fazer mais uma coisa, lembrar mais uma coisa, porque eu tenho horror da ditadura militar. Mas tem que dizer uma coisa, o divórcio só saiu porque o Gás era protestante, tinha pirimba da Igreja Católica e meteu o divórcio goela abaixo. Senão, nem o divórcio nós teríamos, minha gente. Não, depois de falar do fundamentalismo, é católico, não passa.
Aqui a coisa do aborto cada vez regride, de uma hipocrisia essa história, de uma hipocrisia, né? Regride. Queriam evitar as células-tronco, quer dizer, a coisa é de um obscurantismo, né? Então, assim, por incrível que pareça, devemos ao general Marechal, não sei qual que foi a coisa dele, Geisel, o divórcio. Senão nem divórcio a gente tinha, né? Vamos falar a verdade. Outro dia eu disse assim, depois de muitas vezes o divórcio foi conquistado. Eu falei, conquistado uma zorra, você entende? Foi enfiado goela abaixo, que conquista. Não. E eu queria saber o que você poderia dizer. Você vai me desculpar eu não poder olhar para você, mas vocês pediram, porque senão atrapalha a luz. Eu acho que ela colocou é super importante, né? Eu só não generalizaria a mulher isso, a mulher aquilo e tal. Né? Porque eu acho que é mulheres e mulheres. Eu acho que o bom de hoje é que muita gente pode dizer, olha, eu quero ter vida profissional, não quero ter filho. Ótimo, certo? Mas eu acho que ela tem razão, sim, quando ela fala que houve uma certa perda de valor da questão da maternidade. Né? Agora, eu queria dizer que eu, pessoalmente, valorizo extremamente a maternidade. Eu, inclusive, defendo o aborto, porque eu acho assim, que toda criança tem o direito de ser querida e ser amada. Né? Eu acho assim que a coisa mais importante para uma criança é isso, ela ter sido querida. Né? Uma família pobre tem toda a condição de criar uma criança legal, feliz, se acolher essa criança. Então, acho assim, defendo a licença maternidade. Fiz parte de um grupo que defendia a amamentação para as mulheres, a importância, a valorização disso. Se eu fosse, não sou candidata, mas se eu fosse presidente, eu deixaria que aquelas mulheres que querem cuidar dos seus filhos, 2 anos com salário. Porque eu acho que se você, com tudo que a creche é importante e tal, eu acho que se você pudesse manter a criança em casa 2 anos, seria ótimo. Né? E é isso que eu normalmente digo para as pessoas, sei lá, para as minhas netas, para as crianças que eu gosto e tal. Então, eu entendo o que ela está falando. Só que eu acho que nem toda mulher quer ser mãe. Mas seria uma lástima, realmente, que a maternidade não fosse valorizada. Né? E digo mais, para que a criança seja feliz, tem que ter uma mãe e alguém que dá um suporte para essa mãe, que ajude a mãe. Né? Eu acho também que a criança não é uma coisa da mãe, certo? Quer dizer, não é a mãe não mais só. Então você tem um filho para cumprir. Né? Então, assim, o lugar da criança é o lugar de autonomia. Quer dizer, quem é que tem capacidade e acolhimento, né, para gerar uma vida, sabendo que essa vida depois vai para o mundo. Não é uma coisa sua, certo? Então, não acho que o desejo de ser mãe é intrínseco à natureza da mulher. Mas acho sim que seria uma lástima, né, que aquelas mulheres que querem ter filho não fossem amparadas, porque eu acho que é super importante amparar a maternidade. Né? Então, eu não generalizaria. Agora, eu entendo o mal-estar, porque tem muitas, eu ouço essa história de muita gente que quer ter filho, então, de fato, não encontra, às vezes não encontra um companheiro, porque, né, cada vez se sai mais tarde de casa, não tem nenhuma vantagem dos homens saírem de casa, sei lá, enfim, fica difícil. Porque a vida está cara, porque é difícil ganhar vida, autonomia, né? Há uma série de problemas. Mas, de qualquer maneira, eu entendi o que ela falou, eu acho que ela tem razão. Eu acho que, quando eu falei que hoje há alguns mal-estares, né? Um dos mal-estares acho que é esse, que é a relativa desvalorização da maternidade. Né? Eu não me filio entre os que fazem isso. Né? Eu tenho eu acho que é das grandes funções sociais. Né? Acho que tem que ser amparada, né? Acho que é uma tarefa que não é bolinho. Né? Acho que talvez a primeira, não é, eu morei em Cuba um tempo e quando eu cheguei lá, em 1969, tinha um cartaz assim, enorme que dizia assim, a criança, nesse país o único privilegiado é a criança. Né? Eu achei isso como extraordinário. Quer dizer, imagine que país será esse o dia que a gente conseguir, né, que todas as crianças sejam juntos privilegiadas, que a gente cuide das crianças, antes de mais nada. Né? Escola, tal. Que o ECA, aquilo que eu falei antes, quer dizer, que o ECA, que o Estatuto da Criança e Adolescente, realmente seja realidade. Certo? Então, eu entendo perfeitamente bem o que ela falou e acho que a gente pode terminar até com isso. Né? Dizer, de que talvez assim... deslocar um pouco da questão do direito do corpo também, meu direito, e pensar nesse, que não é,
que não tem direitos, não tem como reivindicar seus direitos, que é a criança, certo? E de que, na realidade, se a gente quiser mudar o mundo, vai ser com a criança. Essa criança. Então, não é fundamental uma educação que os homens aprendam a cuidar nas suas mulheres? Porque essa educação diferenciada é aquela educação que as mulheres cuidam e os homens não. Então, a quantidade de pais que hoje cuidam dos seus filhos, a quantidade de homens que dividem, né? Então, está mudando sim. E mudará mais se houver realmente uma política pública nesse sentido, de estimular mesmo, né? De ensinar na escola, todo mundo a cozinhar, todo mundo a cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar. A ideia do cuidar, que é o básico. Esse cuidar é tão importante que a própria concepção de família hoje mudou. Família é quem cuida. Né? O caráter, a dimensão biológica na lei, né? Para você estudar mesmo, para os estudiosos de família, ela ficou menos importante. A família é quem cuida, é a avó, é o vizinho, é não sei quem, é a tia, é o irmão mais velho. Família é quem cuida. Né? Então, assim, esses que cuidam merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, indiscutível. Né? Não estou aqui preconizando, não. Ao contrário, eu acho que esse mundo não é de pretenso hedonismo, não quero que me aborreça, não quero que me chateie, não tenho tempo para os outros e tal. Esse mundo me assusta. Né? Então, por isso que eu acho assim, para muitas mulheres mesmo, a maternidade é uma coisa muito importante. Para mim foi. Né? Para outras não é, mas para muitas é importante. Então, essas que realmente se prontificam a cumprir essa função, merecem um apoio. E as crianças que, por acaso, não tenham isso, também merecem um apoio. Né? Então, eu acho assim que eu priorizaria, mas assim, antes de mais nada, eu priorizaria as crianças. O atendimento à criança, a creche de boa qualidade, a saúde. Né? Muitas coisas estão sendo feitas, inclusive. Né? Muitas coisas estão sendo feitas. Porque aí sai dessa coisa do direito ao corpo, do feminismo e tal, né? Desloca um pouco. Né? Vamos tratar da nova geração. Né? Acho que não sei se te respondi. Boa noite. No sentido assim, vou para uma questão mais reflexiva agora, imagino que vai ser difícil dar uma resposta objetiva, mas assim, diante dessa apatia das gerações atuais nas lutas sociais em geral, como você imagina que seria agora uma revolução feminina, se é que eu posso dizer assim? Como seria a revolução feminina nas gerações atuais, se ela é possível? E falar um pouco a respeito disso, porque é uma coisa que eu realmente não consigo imaginar a gente fazendo uma revolução ou se metendo em frente às desigualdades que ainda tem em relação às mulheres, porque o comodismo parece ter tomado conta da gente, e mesmo o consumismo parece fazer parte de 90% do nosso pensamento no momento, assim, na geração atual mesmo. Olha, é como você disse, né? Eu não teria uma resposta, né? Mas, ao que tudo indica, as coisas vão se fazendo aos poucos. Então, eu falei, por exemplo, desse feminismo das Riot Girls, né? Que são jovens, têm fanzines, que escrevem. Elas partem daquilo que as incomoda no seu cotidiano, a violência às vezes paterna, né? Ou uma discriminação, não sei o que. Não é? Então, eu acho assim, eu acho que não tem uma coisa em abstrato. Eu acho que você teria de ver um pouco o que te incomoda e a partir dessas coisas você, né, quer dizer, com outras pessoas, eu não vejo uma outra... Né, eu acho que o melhor modo é sempre esse. Porque o que eu mais gostei na época do feminismo é quando a gente parou de dizer elas, as mulheres, e falou nós, as mulheres. Né? Porque tinha uma época assim que a gente ficava, no fundo, dando aulas, né? Mulheres, faço aquilo, como se a gente não fosse. Mudou de figura quando a gente se colocou, bom, e nós mesmas, né? Onde é que está o nosso mal-estar? Quais são as nossas questões? Como é que a gente já avança, né? Como é que a gente pode avançar? E isso que eu falei, bom, e um grupo tão pequeno, bem ou mal, o que não incomodava muito as mulheres? Você sofrer uma violência sexual, ir para uma delegacia e sofrer várias violências.
Então, delegacia de mulheres. Depois se percebeu que mesmo isso era pouco. Hoje em dia, não é, tem um serviço que vai à ambulância com o quê? Com a primeira pílula, com a pílula do dia seguinte, com psicólogos. É um conjunto de pessoas que vão te amparar. Porque isso era uma coisa assim, abominável. Então, hoje você tem muito mais denúncia de violência, de estupro, tal, do que você tinha antigamente, porque hoje você tem um acolhimento. E antes as pessoas não só ficavam envergonhadas, quase que fossem elas as responsáveis, como não tinham acolhida. Não tinha nenhum, né, não tinha um suporte, uma acolhida. Né? Aonde era? No trabalho, o chefe, assédio, a humilhação disso. Então, assim, tem de ser, eu acho que a única forma que eu vejo, né, é começar com os próprios colegas, né, onde você trabalha, onde você estuda. A jovem que falou sobre essa violência na coisa da escola, né, como na faculdade de Direito, um professor, né, dá um show de machismo, de racismo, xenofobia, sei lá mais o quê, e não acontece nada, ninguém se levanta, né? Talvez tivesse, sei lá, alguns colegas, não é possível que não é, quer dizer, não sei o que fazer, mas acho que merece uma intervenção. Né? Tem de ter, ou chamar gente de fora, invadir a sala, eu não sei bem o que fazer. Mas eu acho que esse cara não pode ficar impune. Né? Acho que tem alguma coisa, porque enquanto ele falar tudo isso e ninguém falar nada, ele acha que está fazendo sucesso. Né? É um público cativo que está lá e ele fala qualquer coisa e as pessoas não se mexem. Então eu não tenho uma fórmula. Eu posso dizer, olha, da minha experiência, né, o que funcionou foi essa questão de se esterilizar os mal-estares, não é certo? E ir juntando, fazendo, certo? Não tem uma... Mas talvez a primeira coisa dessas toda é entender assim, qual que é o seu... Não sei, por onde é que passa? Né? Por onde é que passa? Qual que é o mal-estar? Num caso, a gente percebeu, é o mal-estar, de repente você quer ter aquilo que é tradicional, você quer casar, ter filhos, pô, por que não, né? E não tem espaço para isso. Né? Outro caso, quero uma formação acadêmica e não quero um professor idiota dizendo abobrinha, eu sou obrigado a ouvir e copiar. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Isso quer dizer, não dá para generalizar. Né? Mas eu acho que todo caso tem... Aí eu sou do Foucault, eu acho que tudo tem uma possibilidade de resistência. Né? Que seja uma estilingada do professor, eu não sei bem o que é. Alguma tem, entendeu? Não sei bem, alguma coisa. Né? Com certeza, alguma coisa sempre pode ser feita. O que eu acho assim, sempre alguma coisa a gente pode fazer feita. Incrível, até nas piores situações, né? Campo de concentração, sempre, né? Aquilo que você acha que é quase que impossível você ter. Às vezes até a única forma de resistência é um olhar para o outro, é uma solidariedade, sabe assim, né? É o reconhecimento da humanidade. Né? Talvez às vezes só o que você possa fazer é olhar para a sua colega do lado e dizer, puta, mas esse cara, né? Passamos agora para a última pergunta. Pedimos desculpa para aqueles que não podem formulá-la, mas terão a oportunidade depois, folheando os livros, conversando um pouco mais com os palestrantes depois. Passamos, portanto, para a última pergunta. Boa noite, professora Maria Lígia. Vou tentar fazer a pergunta bem rapidinho. Né? A gente sabe que existem vários tipos de linhas feministas, como, por exemplo, as marxistas, as liberais, mas, de modo geral, a gente percebe uma aproximação da pauta feminista com os movimentos de esquerda. Mas, mesmo assim, o que se percebe é que, dentro dos movimentos de esquerda, a pauta feminista é inserida como uma luta transversal, como uma luta, vamos dizer assim, não bem inferior, mas uma secundária diante da grande luta que seria a luta dos trabalhadores. Então, eu queria perguntar para você, onde você acha que está a falha do movimento feminista e inserir efetivamente a pauta no movimento, na luta contra o sistema, vamos dizer assim. Eu não acho que a falha está no movimento feminista, eu acho que a falha está na caretice dos movimentos de esquerda. Né? No velho partidão, por exemplo, eu me lembro da Zuleika falando, pô, a nossa função é fazer cafezinho para os caras. Entendeu? Então mudou muito, melhorou muito, né? Melhorou muito já. Hoje vocês pegam, por exemplo, as lideranças do PCdoB, são mulheres, né? Então, assim, tem uma coisa assim que a esquerda se curvou. Né? Quer dizer, tinha um preconceito, e esse preconceito, as meninas eram de esquerda, foram lá e é na luta, né? É no confronto que se ganha. Né?
Porque aí que tá, a esquerda não é assim, né? A esquerda não é também aquela coisa da perfeição, não é o paraíso, né? Então a esquerda também tem preconceito, precisa abrir a cabeça e tal. Mas se você observa hoje, aonde tem mais mulher militando é na esquerda, né? Desde o PCdoB, meu Deus, o PCdoB, a mudança que deu, né? Hoje eles têm, claro, é tudo aquela coisa rígida e tal, mas tem um feminismo lá como não tinha antes. Né? Eu pego a Clara Araújo, por exemplo, que é uma intelectual do PCdoB, é impressionante a radicalidade da Clara. Esqueci o nome da deputada mais votada, como ela chama? A Manuela, né? Então, né? Então eu acho assim, eu acho que havia uma cadetice muito grande na esquerda, ou pelo menos em parte da esquerda, porque também tinha a nova esquerda, a gente fala esquerda como se fosse uma coisa única, né? Quer dizer assim, a nova esquerda justamente nasceu da oposição à velha esquerda. 68 se dizia de esquerda, mas contra os burocratas, contra o tradicionalismo, contra isso, contra aquilo, né? Essa nova esquerda, vamos chamar assim, é que abriu os espaços. Aí é o seguinte, o movimento feminista, enquanto movimento, ele é autônomo, né? Ele não é partidário. Agora, há mulheres dentro dos partidos que são também feministas, certo? E essas mulheres levaram uma abertura para os seus partidos, isso é indiscutível. Vocês pegam a plataforma do PT, a plataforma do PCdoB, né? Basicamente, vocês veem lá a importância da questão da mulher. Que para eles a luta de classe, no caso do PCdoB, seja a fundamental, dá para entender, um partido marxista. Né? A grande contradição é o capital do trabalho. Isso aí nem as feministas dentro do partido estão contra. Eu não estou, por exemplo, não sou do PCdoB, tá, mas também acho que a maior luta que tem realmente é contra o capital. Né? O que não quer dizer que eu não possa defender os direitos da mulher. Acho que era isso. Muito bem. Só mais duas palavras, por favor. No próximo dia 12, nós teremos Paulo Schiller falando sobre a função paterna e a feminilidade. Gostaríamos de encerrar agradecendo a palestrante Maria Lígia por essa sua capacidade de jogar uma luz nesses últimos 40 anos, né? Com tanta competência e paixão. Muito obrigado, então. Gostaríamos de encerrar a noite agradecendo a presença de vocês e aguardamos para a próxima semana. Então, um caloroso abraço à nossa... Obrigadíssimo.